Para finalizar, vocês estão gostando de contabilidade? É bom. É bom, mais tranquilo, né? É. Esse livro está disponível, tá? Eu não me lembro de ter pego o meu, não. Essa Fabiana pegou. Tá. Então, foi lá no Polo? Tu fala no Polo ou tu fala no... Não fui no Polo, não. Homem, deu uma voltinha aqui em Acaraú. Aí você vai... Tem tempo aí. Quem pega mais é a Fabiana pra gente, esses livros. Pois é, mas eu acho que eu mandei por ela. Eu procurei o meu de contabilidade e não achei, não. Não sei se foi entregue, contabilidade. Eu tenho outros. Deixa eu ver aqui, eu mandei. Eu lembro que estava faltando uns, que eu acho. Aí eu fui, quando eu fui devolver os livros lá na minha selfie, eu peguei e levei todos para ela. Eu sei que o Vitor me entregou uns 4 livros junto logo. Então, mas 4. Não tava contabilidade no meio, não. É para ser o de... Deixa eu ver aqui. Ó, é para ser matemática financeira, direito tributário e empresarial, contabilidade geral e mercado de capitais. Então, as 4. Direito tributário eu sei que eu tenho, que eu estava até olhando ele. Contabilidade eu não vi, não. Vale. Será que ela deve ter ficado alguém com 2 de contabilidade? Vou falar com ela. Vamos bora lá, começar. Então, hoje a gente vai finalizar. Né? A gente já viu a unidade 1, já vimos a unidade 2. Você sabe me responder qual é o último dia aí, qual é a próxima prova que vem, se é a data? Vita, tu sabe dizer? Eu não sei, não. Eu não verifiquei, não. Tenho que olhar amanhã. O pessoal está perdendo prazo de prova por conta que não está se ligando nisso. Se acostumaram no semestre passado, né? Que tinha até o começo do outro semestre. Um monte de gente perdendo prova. Hoje dê uma olhada, meu filho, porque hoje já é o nosso último encontro nessa disciplina, aqui no sistema. Vou verificar amanhã, meu. E aí, eu não consigo ver aqui, cara. Queria tanto ver. Mas eu vi que pouca gente fez a N1. Muita gente perdeu a N1, hein? Eu fiquei preocupada. Pelo menos 17 pessoas matriculadas na turma de vocês. Enfim, vamos lá. Então, hoje a gente vai ver essa unidade 3 aí, escrituração contábil e operações de compra e venda de mercadorias, né? Vamos logo. Então, na aula passada, a gente viu, né, como é que funciona aí essa questão das contas do ativo, né, das contas do passivo e do patrimônio líquido, que são iguais, né? Então, quando uma conta do ativo aumenta, a gente faz um lançamento a débito. Quando a conta do ativo diminui, a gente faz um lançamento a crédito. Desculpa. Deixa eu só abrir aqui e deixar aberto aqui do lado. Fica melhor. Pronto. Ok? Então, ele vai dizer aí, dar um exemplo, né? Aquela conta caixa. É o mesmo exemplo que eu trouxe na aula passada, esse aqui é mais para relembrar, né? Então, lembrando aí que uma conta do passivo, se ela diminuir o valor, nós vamos então lançar a débito. E se ela aumentar o valor, vai haver o lançamento a crédito. E o patrimônio líquido funciona da mesma forma que as contas do passivo. Oi, Roberta, boa noite, saudade de você. Sumida. Se bem que eu acho que tu apareceu na última aula, não foi? Já depois? Então, gente, o tópico 1, ele vai falar sobre escrituração. Escrituração é uma técnica que consiste aí em registrar nos livros próprios, no caso aí o livro diário, razão e caixa, todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa.
E vai ser através dos fatos administrativos que ocorre aí a gestão do patrimônio dessas empresas. Então, esses fatos eles precisam ser registrados por meio da escrituração, tá? Mas como é que se faz isso? A gente tem os livros aí utilizados, né? Os vários livros usados pelas empresas, o livro vai focar aí apenas nos que são utilizados pela contabilização dos atos e fatos administrativos, que são o livro Razão e o livro Diário. Eu sei, pois é, eu falei, mas porque tu chegou depois. O livro Diário é um livro obrigatório pela legislação comercial, ok? E por ser obrigatório, ele está sujeito a algumas formalidades, né? Extrínsecas e intrínsecas. A gente vai ver aqui quais são essas formalidades, né? Que são exigidas aí para que esse livro, esse controle, esse registro venha a ter, então, credibilidade, né? Então, as formalidades chamadas extrínsecas, né? Ou então externas, né? Porque você quer colocar um nome bonito, né? Então, as formalidades externas dizem aí que o livro diário ele deve ser encadernado com folhas numeradas em sequência. Você sabe por que a necessidade de que as folhas sejam numeradas em sequência? Roberta, tu sabe aí quais são os prazos de vencimento das provas dessa disciplina? Se tu tiver, depois coloca aí, por favor. Gente, as folhas são numeradas porque esse livro, né, ele vai servir como uma prova, né, dos registros. Então, precisa ter a numeração para não correr o risco de alguma folha ser retirada e a gente não perceber. Então, se eu tenho um livro que cada página tem um número, né, que segue uma sequência de 1 até o 10. E aí eu vou lá, 1, 2, 3, 4, da folha 4 já passa para a folha 8, né? Então, a gente já identifica aí que houve uma alteração do livro. Então, ele precisa ter as folhas numeradas. Deve conter ainda os termos de abertura e também de encerramento, né? Quando você abre aí um livro para registro. E ser submetido a uma autenticação do órgão competente aí do registro de comércio. Já as formalidades chamadas aí intrínsecas, que são as internas, né, como é dentro do livro, dizem que essa escrituração ela deve ser completa no idioma e moedas nacionais, em forma mercantil. Oi, Jorge, boa noite. Com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, e sem intervalos em branco, e nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e essas coisas. Então, tem umas regrinhas aí a seguir, né? Essas formalidades, elas precisam ser observadas para quê? Para que esse livro diário, né, ele mereça fé a favor do comerciante, tá? Por quê? Porque a vida da empresa ela vai ser registrada nesse livro diário. E toda e qualquer demonstração da situação empresarial apresentada em qualquer momento, ela tem a sua comprovação nesse livro, tá? Desde que o mesmo não contenha vícios, erros de escrituração, contrários aí a formalidades legais, algumas aqui que eu já expus para vocês, né? O livro diário tradicional, ele pode ser substituído por fichas contínuas, né, em forma de sanfona, soltas ou avulsas. Porém, a adoção desse sistema não exclui a empresa de obediência aos requisitos intrínsecos, né, previstos lá. Aqueles que eu li agora por último, né? Tá, ser na ordem cronológica, na língua e moeda onde a empresa existe, tá? As empresas que utilizam fichas, elas são obrigadas a adotar o livro próprio para a inscrição das demonstrações financeiras. Então, aí, se optar por ficha, vai ter mais esse quesito aí. E os termos de abertura e de encerramento, né, devem ser transcritos na primeira e na última página do livro. Na primeira página, você vai colocar, obviamente, o termo de abertura, né?
Geralmente você vai identificar aí quem é a pessoa que está abrindo, qual é o dia, tudo mais. Esses termos, eles são colocados na época dos livros, na época da abertura dos livros, conforme o modelo. Pronto. Modelo aí de um termo de abertura ou encerramento, né? Então, vai dizer o que é que, quantas páginas possuem, numeradas, seguidas, e aí vai ser preenchido, datado, e a pessoa vai assinar. Então, abriu-se ali um novo livro para registro das alterações aí. Como eu falei anteriormente, além do livro diário, terá também aí o estudo direcionado para o livro Razão, né? O Razão é um livro de grande utilidade para a contabilidade, porque vai registrar o movimento de todas as contas. Lembra as contas que a gente viu na aula passada? Pois é. Então, a escrituração do livro Razão passou a ser obrigatória a partir aí de 1991. Vale lembrar que a pessoa jurídica tributada com base no lucro real, e aí a gente vai lembrar um pouquinho da disciplina anterior, direito empresarial, né? Aliás, é direito tributário. Então, a empresa aí que seja tributada com base no lucro real, ela deverá manter em boa ordem, segundo as normas contábeis recomendadas, livro razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar por conta ou subconta, os lançamentos efetuados lá no livro diário. Todas mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação. Isso, gente, é porque quando a pessoa opta aí, né, ou se enquadra, se a empresa ela for ser enquadrada dentro do regime de tributação do lucro real, quer dizer que ela vai pagar o imposto, né, imposto de renda, por exemplo, em cima do que efetivamente foi o lucro da empresa. Então, como é que o governo, né, vai poder saber se ele não está, por exemplo, sonegando? Então, por isso que é feito todo esse registro. Tem que seguir toda uma normativa para que tenha validade, não é um registro que sai da minha cabeça, eu faço de qualquer jeito, né? Porque em algum momento que for necessário comprovar alguma situação, né, você vai poder, a apresentação dos seus dados, ele vai ter validade, vai ter fé. A escrituração, ela deve ser individualizada, obedecer à ordem cronológica que as operações aconteceram. A não manutenção do livro razão nas condições determinadas vai implicar aí o arbitramento do lucro da pessoa jurídica. E estão dispensados de registro ou autenticação o livro razão ou fichas que venham a substituí-lo. Vocês viram que o diário você tem que registrar, né? De acordo aí com o inciso 2, lá de uma instrução normativa da Receita Federal, a apresentação dos livros digitais em relação aos períodos posteriores a 31 de dezembro de 2007, ele supre a obrigatoriedade de escriturar o livro razão, ou então as fichas aí, utilizadas para resumir também, totalizar, né, por conta ou subconta os lançamentos que foram efetuados no diário. Então, há essa possibilidade aí, hoje em dia, né, gente, tudo informatizado. E vamos ver, então, quais são os métodos, né, de escrituração. O método utilizado para você escriturar, para você registrar os fatos administrativos, é o método a partir das partidas dobradas, que eu já tinha apresentado para vocês anteriormente. Esse método, né, que é de uso universal e foi divulgado pelo frade, né, franciscano, na verdade, se vocês lembram, esse método ele já era utilizado, mas quem foi dar notoriedade, né, a ele foi aí esse frade Lucas Pacioli, lá no século XV, né, e consiste no seguinte: não há devedor sem que haja credor, e não há credor sem que haja devedor, sendo que a cada débito corresponde um crédito de igual valor. Roberta, muito obrigada. Obrigadíssimo. Eu estava preocupada, eu estava pensando que o pessoal tinha perdido a N1. Até depois de amanhã, né? Show. Eu vou botar lá no grupo. Obrigada.
Então, gente, para que haja um devedor, precisa haver um credor. E para que haja um credor, precisa também haver um devedor. Então, a cada débito vai corresponder um crédito de igual valor. Então, as partidas são dobradas. Então, para vocês lembrarem aí, mexeu com débito, mexeu com crédito, tá? Mexeu com um, teve alteração no outro. Os fatos administrativos, eles são registrados apenas do lançamento, apenas através do lançamento, inicialmente no livro diário, mediante documentos que comprovem a legitimidade da operação, como notas fiscais, recibos, contratos, algo que vai comprovar o que você está registrando. O lançamento, de acordo com o método aí das partidas dobradas, ele é feito em ordem cronológica de data, né? E os elementos que vão compor obedecem a uma determinada disposição. A gente vai ver aqui um exemplo de como se faz o lançamento no livro diário. Aqui, ó. Suponhamos o seguinte fato que ocorreu numa empresa. Foi feita uma compra à vista, ou seja, em dinheiro, de um veículo Fiorino, marca Fiat, conforme nota fiscal número 486, da concessionária aí, Gaúcha, o nome da concessionária, né? E foi no valor de R$22 mil. Observe aí que todo lançamento, então, ele deve ter obrigatoriamente os seguintes elementos que são essenciais. Local e data da ocorrência do fato, conta que vai ser debitada, conta que vai ser creditada, o histórico e o valor. Para elaborar, então, um lançamento, você deve seguir os seguintes passos. Vamos lá. Primeiro, você verifica o local e a data da ocorrência do fato. Lá no nosso exemplo, né, considere aí a sua cidade e a data de hoje, 4/11. Depois a gente verifica que documento é que foi emitido nessa operação, que comprove, né? Ou seja, se não houver aí um documento idôneo que vá comprovar a ocorrência do fato, este não poderá ser contabilizado. O que seria um documento idôneo? Um documento que você sabe que é de boa fé, que tem como comprovar, não pode você escrever um recibo da própria mão, entendeu? Porque você pode estar querendo burlar de alguma forma. Agora, uma nota fiscal é feita dentro de todo um sistema, né, que tem todo um respaldo, então você utilizando aquilo, você tem uma comprovação. No nosso exemplo, o documento emitido foi a nota fiscal, né? Todo fato administrativo, que é objeto de escrituração, ele envolve, então, no mínimo, 2 elementos patrimoniais ou, então, de resultado. Lembram aquelas continhas de resultado? Pois é. Então, nesse passo, a gente vai identificar quais são, então, os elementos envolvidos na operação. Se a gente for reler o exemplo 1, a gente vai ter o seguinte: o primeiro elemento é que a compra foi à vista, então significa que nós fizemos movimentação do dinheiro, né? Logo, o primeiro elemento aí é o caixa, né? Depois, segundo elemento, um Fiorino, né? Então, o segundo elemento aí é o veículo. E na letra D aí a gente verifica lá no plano de contas que conta devemos, então, utilizar para registrar cada um dos elementos aí. O elemento primeiro e o segundo elemento, tá? Então, a gente vai ter dinheiro, foi registrado onde? Na conta caixa, né? E a outra, a Fiorino. Se eu adquirir uma Fiorino, eu vou ter que mudar também qual conta? Eu vou ter que mexer em qual conta? Na conta aí, veículos, né? Outro passo necessário é preparar o histórico do problema. O histórico vai consistir em relatar o fato, né? Esse relato, ele deve conter apenas dados necessários para que seja bem esclarecido o evento que aconteceu. Nunca se deve esquecer de identificar a espécie e o número do documento comprobatório, ou seja, se for a nota fiscal, então diga que é uma nota fiscal e qual é o número daquela nota. E a coisa transacionada, bem como também o nome da empresa com quem foi feita aí essa transação. Logo, a gente teria compra de um veículo Fiorino, marca Fiat,
conforme nota fiscal 486 da concessionária Gaúcha Limitada, né? A gente precisa também identificar que conta que vai ser debitada e que conta será creditada. Então, o que é a conta a ser debitada e a ser creditada? A gente observa aqui que a gente teve movimentação na conta caixa e na conta veículos, né? São duas contas patrimoniais de onde? Do ativo. Se eu voltar aqui o slide, a gente vai ver que quando faz a movimentação numa conta do ativo, vocês que não estavam aqui no começo, né? Pronto. Quando eu aumento a conta do ativo, eu lanço a débito. Quando eu diminuo, eu lanço a crédito. Então, vamos lá. Voltando. Aqui. Pronto. Tá? Então, a compra foi à vista. Então, diminuiu qual conta? Diminuiu a conta caixa, mas em compensação, aumentou a conta veículos, né? Então, se diminuiu a conta caixa, lá no meu caixa, eu vou fazer um lançamento a crédito. E se aumentou a conta veículos, lá na minha conta veículos, eu vou fazer um lançamento a débito. Aí podemos concluir, então, que em todo evento ocorrido na empresa, envolvendo aí elementos materiais, existe pelo menos um elemento que entra para a empresa, podendo acarretar, então, aumento nos seus elementos patrimoniais, foi o que aconteceu aí. E existe também pelo menos um elemento que sai, né? Aí, em troca do que entrou, podendo, então, acarretar diminuição entre os elementos patrimoniais. Sendo assim, todo fato administrativo, né, que seja objeto de contabilização, ele tem o poder aí, né, de aumentar e ou, né, pode acontecer ao mesmo tempo, diminuir os elementos do ativo, do passivo e também do patrimônio líquido. Lembra quando a gente fez aquele exemplo da aula passada, que era pagar uma conta com um atraso? Que os juros saíram, então, lá do patrimônio líquido, do lucro, né? Seguindo com o raciocínio lá do nosso exemplo, né? Vamos identificar, então, a conta a ser debitada, que eu já disse para vocês, né? Que vai ser a conta veículos, porque, né, é um bem que está entrando aí para o patrimônio. Então, se aumentou uma conta do ativo, a gente faz o lançamento a débito. E se eu diminuir uma conta do ativo, que no caso aí foi o caixa, né, que diminuiu em R$22 mil, eu vou ter um lançamento a crédito. Então, vejam, isso é o método das partidas dobradas, né? Eu tinha, sei lá, 30 mil no meu caixa, né? Então, eu peguei 22 mil de lá e fui numa loja e comprei um veículo. Então, o recurso saiu do meu caixa e ele foi para onde? Se perdeu, evaporou? Não pode, né? Tem que ter um destino. Então, ele saiu do caixa e ele migrou para onde? Ele migrou para dentro da conta veículos, tá? Então, é só ficar atento à regrinha de quando aumenta, se é lançado a débito, se é lançado a crédito, tá? E aí, a regra, e vocês já sabem, né? Aumentou o ativo, lançamento a débito, diminuiu o lançamento a crédito. Então, gente, ele vai dizer aqui que o registro, então, desse fato contábil, ele será representado aí pelo seguinte lançamento contábil, né? Então, veja que ele identifica a cidade em Indaial, a data que aconteceu esse fato, né? Então, ele coloca aí as contas envolvidas, que é a conta veículo e a conta caixa, e vejam aqui nessa coluna, tem aqui a penúltima coluna, tem um desenho que é débito, né? E a última coluna que é crédito. Então, o que é que foi debitado e o que é que foi creditado? A gente já viu que veículos aumentou a conta do ativo, então foi debitado. E o caixa diminuiu, é uma conta do ativo que diminuiu o seu valor, foi creditado. E embaixo aqui, né, a gente tem aquelas informações
que se tratou de uma compra à vista, do que é que foi comprado e caracterizou o que foi comprado, né? Conforme indicou o documento que comprovava, inclusive com a numeração, e com quem foi feita essa transação, que é essa concessionária aí, Gaúcha. Então, nesse exemplo, nós tivemos apenas uma conta debitada e uma conta acreditada, né? A gente só mexeu aí na conta caixa e na conta veículo. Porém, né, um mesmo lançamento poderá conter mais de uma conta debitada ou mais de uma conta creditada. Então, não vai acontecer sempre bonitinho, saiu de um, foi para o outro, tá? Aí, por isso que ele vai dizer que existem 4 fórmulas de lançamento, gente. Vamos lá. Atenção, vamos conhecer. A estrutura do lançamento, ele vai ter aí por alicerce, né? Esse método das partidas dobradas, que já expliquei, em que todo débito concomitantemente, para vocês relembrarem, ao mesmo tempo, vai ser correspondido por um crédito. Então, contabilmente, partida vai ter o mesmo significado de lançamento ou de assentamento. Então, a cada lançamento a débito, você vai ter um lançamento a crédito. No dia a dia das empresas vão ocorrer muitas, né, operações, ocorrem aí operações simples, por exemplo, como o pagamento de uma conta de consumo de energia, né, dentro do prazo. E outras um pouco mais complexas, né, que envolvem aí lançamentos mais sofisticados. Por exemplo, pagamento com juros, de duplicata, ou um pagamento que parte vai ser feito em dinheiro, parte a partir de uma emissão de cheque, né? Ou seja, nesse caso aí a gente já sabe que vai mexer com mais de 2 contas, né? Para registrar, então, né, qualquer fato contábil, vão existir essas 4 fórmulas ou modalidades aí de lançamento. A primeira fórmula, ela caracteriza-se pela simplicidade, né? Ela vai requerer o quê? Vai requerer aí só uma conta devedora e uma conta credora. E, então, pode ser aí um exemplo representado, né? Vocês viram que eles deixaram em branco aí o espaço de local e data, né? Uma situação real teria que ser preenchido. Mas ele coloca aqui, lá embaixo ele diz, ó, pagamento da duplicata número 555 ao fornecedor WZ, com emissão de cheque número 123 do Banco do Brasil. Então, a gente sabe que se trata de um pagamento de duplicata. Uma duplicata é uma obrigação, no caso aí é duplicata a pagar, né? É uma obrigação, né, da empresa. E se ele foi pagar, ele tirou então dinheiro lá do caixa, pelo que ele está dizendo aqui, né? Então, quais são as contas que vão ser movimentadas aí, né? A de duplicatas a pagar, né, e a do caixa. Como o duplicatas a pagar, né? É uma conta lá do passivo e eu pago parte dessa duplicata, eu diminuo a minha dívida, né? Se eu diminuo, então, a minha dívida, eu estou diminuindo meu passivo. Se eu diminuo o passivo, esse será, então, um lançamento a débito. Então, eu vou lá na conta duplicatas a pagar e faço o lançamento a débito no valor de R$2.000. Em compensação, como a minha conta do ativo também diminuiu, porque saiu o dinheirinho lá da minha caixa, né, para pagar, do meu caixa, para pagar essa empresa. Quando diminuiu a conta do ativo, é lançado a crédito. Então, por isso, então, aqui a gente tem um lançamento a crédito. A segunda forma, essa primeira é tranquilo, né? A segunda fórmula, ela vai tratar aí da modalidade de lançamento de uma complexidade intermediária, porque ela vai requerer aí uma conta devedora e 2 ou mais contas credoras. Qual é aqui, então, o exemplo? Aqui nós temos a situação do recebimento de uma duplicata, né, 789, do nosso cliente YZ com juros pelo atraso no pagamento. Então, vamos lá. Vamos raciocinar. É um recebimento de uma duplicata. Então, é uma conta, primeira coisa, se eu recebi dinheiro, ele vai entrar lá na minha conta caixa, né? Opa, entrou dinheiro no meu caixa. No caso aí, na verdade, ele ficou banco, conta movimento, entrou na conta, né?
E a conta duplicatas a receber também é uma conta do ativo, que nesse caso diminuiu. Então, se uma conta do ativo diminui, então esse valor foi lançado a crédito, enquanto a conta caixa, né, banco aí, ele aumentou. Se ele aumentou, então ele foi lançado a débito. Veja que para cada um, né, vai um. Só que tem uma situação aí que a gente não tinha passado ainda. Essa pessoa, ela fez um pagamento com juros, né? Teve um atraso. Então, foram pagos aí surge essa terceira linha aí, juros ativos, né? E essa daí vai lá para a conta de resultado. Então, para demonstrar a segunda forma, utilizamos aí como exemplo uma conta, uma duplicata aí, que estava em atraso e que foi cobrada, então, foram cobrados juros aí, né? A terceira situação, também de uma complexidade intermediária, vai requerer aí 2 ou mais contas devedoras e apenas uma credora. Nesse caso, a gente vai ter a situação pagamento ao nosso fornecedor. Então, fomos nós, empresa, né, que pagamos uma duplicata com juros. Então, veja, nós pagamos uma dívida e pagamos com juros. Então, nós tiramos dinheiro do nosso patrimônio líquido, né? Para quê? Para pagar os juros. Vamos lá. Então, se eu paguei um fornecedor, quer dizer que eu diminuí parte da minha obrigação. Então, o meu passivo, né? Ele vai sofrer uma diminuição, então ele vai ser lançado a débito. Em compensação, né? Compensação não, né? A minha conta caixa, ela também diminui. Ela diminui uma conta do ativo, que diminui, vai ser lançada a crédito. E os R$200, né? Que não puderam, vocês percebem uma situação aqui, ó, vejam. Quando ele identifica o lançamento do pagamento ao fornecedor, ele identifica apenas o valor que tinha aquela duplicata. A duplicata era de R$3.000. Só que eu paguei R$200 a mais, mas não era o valor da duplicata. Isso foi de juros. Então, lá no meu passivo, o que estava registrado era uma duplicata, né, de R$3.000. Não estava uma de 3.200, ok? Estava lá de R$3.000, mas quando eu precisei desembolsar o dinheiro para pagar, eu tive que tirar lá do meu caixa R$3.200. Então, vamos lá, a método das partidas dobrada. Um lançamento de um lado vai equivaler, vai ao mesmo tempo acontecer do outro, né? Então, se eu tiro R$3.200 lá do meu ativo, para pagar uma obrigação lá do meu passivo, que é de R$3.000, né? Vocês concordam que R$200 vai ficar aí em pendência porque foi pago juros lá dentro do passivo? Então, esses 200 é que vai sair lá de conta de resultado, que é lá do patrimônio. E aí o ativo e o passivo continuam equilibrados. E a quarta fórmula, menos usual, mais complexa, né? Ela requer, então, 2 ou mais contas devedoras e 2 ou mais contas credoras. E aqui o exemplo ele não fala aqui o que é. A operação contábil duplicata em atraso foi um pagamento, né? Eu acho, esse bicho fica com um negócio bem em cima. Deixa eu olhar aqui, deixei o outro slide aqui, só para eu poder ler. Pronto. Então, essa operação utilizada, e a última foi o pagamento de uma duplicata em atraso, com incidência de juros de mora, sendo parte dinheiro e parte aí mediante emissão de cheque. Então, teve aí 2 formas, né, de pagamento. Então, como foi saiu aí do caixa R$1.000 e do banco 1.200, né? E você vê aí que caixa e banco estão sendo lançados a crédito, então diminuiu a conta do ativo.
Em compensação, né, esse recurso foi, então, realocado. No caso aí, foram 2.000 para a conta fornecedores aí, duplicatas a pagar. E R$200 foi, então, aí para uma conta de resultado juros passivos. Ok? Vimos aí as 4 fórmulas. Então, os lançamentos... O Jorge caiu, não foi? Bichinho. Os lançamentos da primeira, segunda e terceira fórmula, né, eles não causam muitas dúvidas, né? Sua utilização é mais frequente. Já o lançamento da quarta fórmula sofre mais restrições quanto à sua utilização, principalmente porque ele vai tornar mais difícil a compreensão da operação, tá? Que registra aí o histórico. Agora a gente vai estudar informações de algumas contas de resultados que poderão figurar nos registros contábeis, tanto como despesa quanto como receitas. Vão ser os casos aí de juros e descontos. Já pararam para pensar nisso, né? Vocês, enquanto empresa, vocês podem estar dando desconto, né, para alguma venda. Vocês podem estar recebendo juros, vocês podem estar pagando juros, vocês podem estar concedendo descontos e também recebendo, né, de algum fornecedor. Então, como é que isso vai ser registrado? Então, assim, quando a gente fala em juros, geralmente é associada a uma ideia de despesa, né? Porque juros vai ser o quê? Juros aí é o preço, né, que a gente paga pelo uso do dinheiro. Tá? Então, ele pode ser uma receita de juros, ou então chamada aí de juros ativos, para quem empresta o dinheiro. Então, se eu tenho aqui dinheiro, emprestei a alguém a juros, né? Quando eu receber, eu vou receber o meu dinheiro e também eu vou receber, né, os juros. Então, ele vai chamar isso de receita de juros, né? Eu tive uma receita com isso. Ou também juros ativos, né? Ele vai ser, então, uma receita para quem emprestou o dinheiro. E ele também pode ser uma despesa, né? Chamada aí despesa de juros ou juros passivos. Para quem? Para quem tomou emprestado o dinheiro. Tá? Então, se eu vou pagar um fornecedor e atraso, né? Eu estou, então, pagando juros. Então, é um juro passivo. Agora, se o meu cliente me paga atrasado, ele vai me pagar juros. Então, eu vou ter juros ativos. Então, é comum nas empresas esse pagamento ou recebimento aí de juros pelo atraso aí no cumprimento de uma obrigação ou no recebimento de um direito, como uma duplicata a receber. Aí ele traz aqui um exemplo. João deve a Pedro um título no valor de R$2.000, com vencimento para o dia 10 de março. Lá no dia 15 de março, 5 dias após aí o vencimento, o João vai... A câmera está tão desfocada. O João vai pagar o título. Pedro, né, vai lhe cobrar aí, então, 1.150, sendo que os 150 cobrados a mais vão representar os juros, porque ele demorou aí a fazer o pagamento. Então, nessa situação, né, tanto podemos pagar juros como receber juros, tá? Então, como falamos aí que recebemos juros, significa que recebemos dinheiro referente a juros, né? E quando pagamos, significa, então, que empenhamos parte do nosso dinheiro aí para despesas com juros. Aí vamos aqui, 2 casos, tá? A letra A aí, no pagamento de juros sendo uma despesa, né? Ou seja, você está aí com juros passivo. Que câmera ruim. Ui. Vamos lá. Pagamento de uma duplicata em dinheiro ao fornecedor XXX. Tá? No valor aí de R$3.000, com 3% de juros pelo atraso. Aí tem o número da duplicata.
Então, veja, quais são as contas envolvidas aí no fato. Nós temos a conta duplicadas a pagar, temos a conta juros passivos e também a conta caixa, né? Ou seja, eu tinha uma obrigação lá no passivo de R$3.000, então eu tive que tirar lá do caixa R$3.000 para pagar esse ativo. Mas eu também paguei juros, então além dos R$3.000 que estava lá dentro como obrigação, eu também tirei do caixa R$90, que lá no passivo então vai ser lançado depois, como uma conta aí de resultado. Então, vai sair da caixa, né? Do caixa. R$3.090, R$3.000 referente a duplicata, R$90 referente aos juros, tá? Logo, a conta caixa ela vai ser creditada, porque esse ativo diminuiu. E o passivo, por sua vez, vai ser diminuído em R$3.000 pela liquidação de uma obrigação, tá? Logo, aí a conta duplicadas a pagar ela vai ser debitada. E também está ocorrendo em uma despesa de R$90 referente aos juros pagos. Logo, a conta despesa correspondente aí, que é juros passivo, ela será debitada. Outro exemplo. Assim, agora ele está fazendo aqui o lançamento, né? Então, ele colocou lá duplicatas a pagar, juros passivos de R$90 e que saiu aí do caixa R$3.090. Aí ele registrou que se tratava aí de pagamento ao fornecedor, disse o nome, o número da duplicata e informou que foi pago os juros, né? Então, veja que cada linha dessa identifica aí uma conta. Agora, se você está recebendo juros, né? Então, no recebimento, né? Aí no exemplo, recebemos uma duplicata, a número 877, da cliente Rita Maria, no valor de R$2.000, com 5% de juros de atraso. Tá? Então, a gente vai ter envolvida aí a conta caixa que recebeu dinheiro. Se ela aumentou o valor, então ela foi lançada a débito. Nós temos a conta duplicatas a receber, que também é uma conta lá do ativo. Que nesse caso ela diminuiu, né? Porque agora o valor que eu tenho a receber dessa cliente diminuiu. Então, ela vai ser lançada a crédito. E a gente também vai ter aí, agora, um juros ativo. Então, isso aí é uma conta de receita. Porque eu nem esperava ganhar esses R$100 a mais, né? Aconteceu porque a pessoa pagou com atraso. Nesse caso aí, a conta duplicatas a receber foi creditada em 2.000, né? O ativo, então, será diminuído aí pela extinção desse direito que ela tinha de receber dessa pessoa. A conta juros ativa, ela vai ser creditada, porque os juros, nesse caso, vão representar aí receita, né? Dinheiro entrando. E toda receita vai ser, então, creditada. E a conta caixa vai ser debitada em R$2.100, pois estamos recebendo esta importância que, entrando aí para o patrimônio, vai aumentar o nosso ativo. Vamos lá. Então, gente, por que chamar juros ativos e juros passivos? Acho que vocês já entenderam, né? Mais um alerta. Então, quando a gente fala em juros ativos e passivos, esses ativos e passivos, né? Eles não vão ter relação aí com as contas patrimoniais de ativo e passivo, tá? Lá do balanço. Nesse caso, as palavras ativo e passivo estão relacionadas aí como um adjetivo, né? Se eu estou agindo, né? Eu vou estar, então, aí positivo, né? Agora, se eu sofro a ação, eu estou numa situação de passivo. No caso aí, se você sofre a ação de ter que pagar uns juros, né? Você está numa situação de passivo. Então, os juros ativos vão representar juros positivos, ok? A favor da empresa, ou seja, a empresa recebeu aí juros. Juros passivos são juros negativos para a empresa, porque ela vai ter que pagar esses juros, logo vai se tratar de uma despesa. E os descontos, né? Os descontos podem ocorrer na empresa com
Sendo de dois tipos, nós temos desconto obtido e também desconto concedido. Outro exemplo, agora, ganhamos um desconto, olha aí, foi um desconto, então, obtido, obtivemos esse desconto. Vamos imaginar o pagamento da duplicata 2525 para Casas Bahia, no valor de R$1.000, tivemos um desconto aí de 10%. Então, gente, lá no meu passivo, eu tinha uma obrigação, né, de pagar R$1.000 para as Casas Bahia. Mas quando eu fui pagar, eles me deram um desconto de 10%. Então, ao invés de eu pagar R$1.000, né, eu paguei apenas R$900. Então, eu tive uma sobra aí de R$100. Então, é interpretado como uma receita que foi gerada. Então, vai lá para a conta descontos obtidos, que é uma conta de receita, tá? Então, ele vai dizer aí, note que a conta duplicadas a pagar vai ser debitada em R$1.000, que é o valor da obrigação que vai ser baixada, né? A conta descontos obtidos vai ser creditada em 100, corresponde aí ao valor que foi pago, né? E a conta desconto, caixa, né, vai ser creditada aí por R$900. Segundo, quando nós oferecemos o desconto, ou seja, nós que estamos dando ao nosso cliente a oportunidade de pagar menos, tá? Então, para exemplificar aí, quando você está concedendo desconto, aí você tem a situação de descontos concedidos, tá? Vamos imaginar que recebemos aí do nosso cliente, no caso aí o senhor João Pedro, em dinheiro, a importância correspondente à duplicata. Olha o número da duplicata, meu povo, 666, né? Bem sugestivo. Duplicata 666. No valor aí de R$4.000, e também tivemos um desconto de 10%, tá? Então, nós vamos ter aí conta caixa, conta duplicada, descontos concedidos, como despesa, porque eu estou deixando de ganhar, né? E duplicatas a receber sendo movimentadas, tá? Então, a gente vai ver aí que a conta caixa e a desconto foram debitadas e a duplicata a receber de R$4.000 foi, então, aí creditada. É a mesma coisa, porque descontos obtidos ou descontos concedidos, acho que vocês já entenderam, né? Quando, então, damos o desconto para terceiros, vai ser uma despesa para a gente, tá? Então, é uma conta representativa do elemento da despesa, então vão ser descontos concedidos. Quando a gente recebe o desconto de terceiros, é como se ocorresse uma receita para a gente, tá? Logo, vai ser uma conta representativa aí do elemento da receita, e vai chamar descontos obtidos. De boa, né? Isso foi o tópico 1. Vamos aqui para o tópico 2. Inventário periódico e permanente. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? O George caiu, não voltou mais. O Vitor caiu. Bora lá. Inventário periódico e permanente. Prestem atenção. As empresas do setor industrial, elas obtêm as suas receitas pela venda dos produtos fabricados por elas mesmas, né? Ela fabricou uma bicicleta e vendeu, tá? Já as empresas do setor comercial, elas vão obter suas receitas a partir de revenda de mercadorias, né? Adquiridas aí de fornecedores. Por exemplo, se eu tenho uma loja de vender bicicleta, eu vou comprar a bicicleta aí do meu fornecedor que fabrica a bicicleta, então eu vou comercializar, vou vender, vou revender, né, na verdade. Então, a gente vai tratar aí da apuração de resultados de empresas que exploram a atividade comercial, tá? Ou seja, daquelas empresas que compram, né, e depois revendem as mercadorias. As mercadorias aí compreendem todos os bens que as empresas comerciais compram para revender, né? E as operações que envolvem aí as compras e as vendas de mercadoria constituem a atividade principal dessas empresas comerciais, né? As duas ações principais dela vão ser isso, é comprar para vender. Assim, então, basicamente, existem dois sistemas de controle de estoques
e apuração de resultados. Eu quero que vocês fiquem ligados, porque no semestre passado, eu sei que caiu questão na prova, principalmente foi na prova discursiva, né? Sobre essa questão aí, dessa apuração de resultado. Então, a apuração de resultados pelo sistema de inventário periódico e inventário permanente. Ainda tem um negócio também do PEPS, do WEPS. Então, vamos lá, o inventário periódico. É muito comum, hoje em dia nem tanto, mas vocês lembram aí, talvez o Edinaldo lembre, né? Que chegava uma época do ano de 31 de dezembro e tal, você passava assim, as lojas estavam tudo fechadas, aí tinha um avisozinho dizendo na porta assim, fechado para balanço, né? Então, essas empresas, elas não estão fazendo aquele balanço patrimonial que a gente viu nas outras aulas, né? Mas, na verdade, eles estão identificando a quantidade de mercadorias que existem no estoque. Essa identificação é denominada aí de levantamento do inventário físico. Ou seja, eles estão literalmente contando o estoque que eles têm. O sistema, então, de inventário periódico ele vai pressupor a não existência de controle permanente dos estoques. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que durante o ano todo o pessoal não fez muito um controle ali, porque senão eles já teriam tudo anotadinho, né? Então, qual vai ser o método utilizado aí para eles? Vai ser contar mesmo, né? O que é que ainda está em estoque. Então, se ele não tivesse controle permanente dos estoques aí feito em fichas, mediante registro de todas as operações de entrada e saída, ou seja, como eu vou trabalhar com essas duas operações, né? Ou eu estou comprando mercadoria, ou estou vendendo, na verdade, revendendo mercadoria. Então, se eu controlo a quantidade que entra e a quantidade que está saindo, eu tenho como saber quanto ainda tem no meu estoque, né? Então, é mais ou menos o que ele está dizendo. Que no inventário periódico pressupõe, então, a não existência de controle permanente dos efeitos, dos estoques, né? Mas apenas se faz um levantamento físico das quantidades estocadas em determinados períodos de tempo. Vamos dizer que quando eles, a cada 3 meses, eles façam, né? Enfim. Assim, as quantidades e os valores exatos estocados, eles só serão conhecidos após realizada essa contagem física. Basicamente, então, o sistema, ele vem de antigamente, né? Quando se fazia apenas um balanço anual, e naquele momento fazia-se também o levantamento dos estoques. Nos tempos atuais, né, com as modernas ferramentas de gestão, né, principalmente aí com a automatização, informatização, né, o controle permanente dos estoques tornou-se, então, imprescindível. Então, voltando aí à metodologia de funcionamento do sistema de inventário periódico, a contagem dos estoques era feita com 2 finalidades. A primeira, identificar os saldos de mercadorias ainda no estoque. Muitas empresas ainda fazem. Hã? Muitas empresas ainda fazem balanço todo mês. Sério? Eu trabalhava no Extra e era uma vez por mês, só que era durante a madrugada e não precisava fechar a loja. Eita, mas no Extra, cara, é coisa pra caramba. Chamava vários funcionários, passar a madrugada contando. Só que era só na maquininha, né? Tipo, a maquininha só o código de barras e ia contando, não era, tipo, manual. 1 a 1, né? Já pensou, cara, perder as contas? Era tipo uma maquininha de código de barras, aí é só contando com a maquininha. Eu acredito que talvez nessa situação aí eles façam também para verificar se nada sumiu, né? Porque assim, você sabe o que você colocou em estoque, você sabe o que foi vendido, mas pode ser que o estoque não bata, porque... Mas tem roubo também, né? Tem muita coisa assim. Pois é, porque pode ser que até mesmo se a pessoa quiser saber se os seus funcionários, ou, né, de repente, mas você, principalmente numa empresa que não seja tão grande, né? Acredito que você vai manter o controle. Agora, de vez em quando, eu acho que não faz mal, né? Para saber se está batendo mesmo, se não tem algo sumindo aí. Então, gente,
Então, é feito primeiro para identificar o saldo de mercadorias, ok? E a segunda é para conseguir aí, né, para permitir a determinação do custo das mercadorias vendidas. Foquem nessa sigla, vocês vão ver ela bastante. CMV, né? Durante o período ali que está se encerrando. Então, qual foi o custo das mercadorias que eu vendi? O custo das mercadorias vendidas, CMV, né, é denominado aí como sendo o custo das mercadorias adquiridas para a revenda que foram vendidas, porque nem tudo foi vendido, né? Então, é importante salientar aí que esse CMV, ele é uma despesa avaliada aí como custo, ou então valor de compra. Qual é? Aí tem uma fórmula, tá? Do CMV. Então, a determinação do saldo da conta de mercadorias em estoque, ela é feita diretamente pela contagem e a avaliação dos produtos que existem. E a determinação desse custo é feita aí por essa fórmula. CMV vai ser igual a I mais C menos EF, que é isso. Então, o custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial de mercadorias. Então, vamos dizer que você fez uma contagem aí, a Fabiana está dizendo que era feito tempos em tempo. A gente fez em julho, né? Então, ali começa novamente. Aí eu comecei com tanto. Meu estoque inicial naquele momento era, sei lá, 1000 canetas, ok? Então, você pega, então, esse estoque, né? Vai somar aí as compras de mercadorias e vai diminuir do seu estoque final de mercadorias. Suponhamos aí um exemplo. A empresa ABC, né, seja constituída no dia 20/4, com um capital de R$5.000, sendo este composto aí por dinheiro, de R$4.000 em dinheiro e R$1.000 em mercadoria, ok? Aí suponhamos ainda que durante o ano houve aí aquisições, eles compraram, né, mais mercadorias para revenda e essa compra foi no valor de R$3.000 em dinheiro. No final do ano, lá no dia 31/12, ela verifica que as suas vendas, também realizadas à vista, totalizaram R$4.000 e que ainda existem aí R$800 de mercadorias em estoque. Então, vamos lá. Então, a gente quer saber aí qual é o custo das mercadorias vendidas, né? E também saber aí se houve lucro ou prejuízo. Vamos lá para a fórmula. CMV é o que a gente está procurando saber. O estoque inicial, né? A nossa empresa aí, ela iniciou com um estoque de R$1.000. Lembra que ele foi R$5.000 de capital social, R$4.000 em dinheiro e R$1.000 em mercadorias? Pronto, nosso estoque inicial era de R$1.000. E aí, durante esse período, nós compramos R$3.000 em mercadoria. Então, o nosso C vai ser igual a R$3.000. E, ao final desse período, a gente contabilizou que existiam R$800 em estoque, né? O estoque final. Então, se a gente lançar na fórmula, uma fórmula muito tranquila, né? R$1.000 mais R$3.000 menos 800, eu vou ter o meu CMV em R$3.200. Assim, gente, nós teremos aí um custo de R$3.200 relativos a vendas de mercadorias que foram de R$4.000. Eu não comprei R$4.000, né? Aliás, eu não vendi R$4.000 à vista, né, de mercadorias. E para vender essas 4.000, eu tive um custo de 3.200, ok? Então, é possível calcular o lucro? Ele vai perguntar. O lucro observado diretamente nas operações de compra e venda de mercadorias pode ser calculado aí mediante a aplicação de outra fórmula. Aí agora já é o RCM, vai ser igual a V menos CMV, que é tudo isso. Bora lá. Então, o resultado da conta mercadorias, que corresponde aí ao lucro bruto, né? Vai ser igual ao quê? É esse Vzinho. Esse Vzinho, gente, significam aí as vendas de mercadoria, a receita que você conseguiu vender nessas mercadorias,
E o CMV você já conhece, né? É o custo das mercadorias vendidas. Então, a gente está procurando aí o RCM. RCM vai ser vendas menos CMV. A gente sabe que nós tivemos R$4.000 em venda, né? E tivemos o CMV que já calculamos de R$3.200. Então, há um indicativo aqui do resultado da conta mercadorias, né? O meu lucro bruto de R$800. Ok? Então, ele vai dizer assim, vamos nos reportar aí ao exemplo anterior, a fim de contabilizar os fatos ocorridos. Então, houve essa constituição, isso é o fato A, o nome da empresa é ABC, tem a data, o valor em dinheiro foi de 5.000, onde 4.000, o 4.000 era em dinheiro e 1.000 em mercadorias. O fato B foi que durante o ano eles compraram R$3.000 em mercadoria em dinheiro. O fato C é que lá no último dia do ano, né, verificou-se então que eles tiveram em vendas, né, receitas aí de R$4.000 em dinheiro. E no último item aí houve a avaliação dos estoques e verificaram que ainda tinha R$800 aí de estoque final. Então, gente, essas informações aqui compiladas era para poder mostrar para vocês o lançamento das contas. Cada ação dessa não tem uma conta movimentada, né? Então, é para isso. Situação A, eu já mostrei isso para vocês na aula passada, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, a gente não... Mas, na situação A, eles abrem a empresa. E aí, eles vão constituir o capital da empresa, que é em R$5.000. Só que esses 5.000, 4.000 era em dinheiro. E 1.000 era em estoque. Então, a gente vai ver aqui, ó, que o lançamento A foi 4.000, não era em dinheiro? Se era em dinheiro, ele foi lá para o meu caixa. Meu caixa é uma conta do ativo que aumentou, então foi lançado a débito. Lá na minha conta mercadorias em estoque, né, também, que é uma conta do ativo, porque é um bem que eu tenho, né, houve aumento dessa conta. Então, também houve um lançamento a débito de R$1.000 na conta mercadorias em estoque. E lá na minha conta capital, lembrando que a conta capital é uma conta aí do patrimônio líquido, né? Se houve aumento dessa conta, ela era zerada, agora ficou em 5.000, então houve lançamento a crédito. E assim vão acontecendo as situações. Durante o ano, a situação B aí, eles compraram R$3.000 de mercadoria em dinheiro. Então, quais são as contas movimentadas aí, gente? Eu comprei mercadoria de R$3.000 em dinheiro. Então, se eu paguei em dinheiro, eu já sei que eu movimentei a minha conta caixa. Se eu adquiri mercadorias, então eu também movimentei a minha conta estoque. Então, a minha conta caixa vai diminuir, a minha conta estoque vai aumentar. Lá na outra situação, é a conta vendas. Vamos lá, aqui embaixo vocês vão ver a última aí, a conta vendas, receita, né? De R$4.000. Ai, que dor de cabeça. Então, é só para vocês verem aí como é que são feitos essa movimentação dentro das contas. E aí, a contabilização do CMV, RCM, resultado passo a passo. Vamos lá. Então, o início do processo de apuração, no final do período, se dá aí com a adoção dos seguintes procedimentos. Primeiro, né, a abertura dessas contas, né? Tem lá aquele razonatezinho. A conta CMV, RCM e resultado. CMV é o custo, o RCM, deixa eu ver aqui que eu já esqueci o nome da sigla. Aqui. Resultado da conta mercadoria. Resultado da conta mercadoria e a conta resultado, né? Então, ela deve ser realizada aí a abertura dessas contas. Para quê? Para que vocês façam as transferências aí dos valores quando houver, então, essa movimentação. E depois a gente vai seguir os seguintes passos. Primeiro, né? Transferir o valor da conta de mercadorias em estoque, ou seja, o que eu tenho lá ainda guardadinho no meu estoque, para a conta CMV.
Essas transferências se darão aí com lançamentos a débito na conta CMV. Então, veja aí o lançamento a débito. Primeiro eu tinha R$1.000 em mercadoria, depois eu comprei mais 3.000. Então, você vê aí lá na conta CMV, 2 lançamentos a débito, né? Totalizando R$4.000. Essas transferências vão se dar aí com lançamentos a débito na conta CMV e a crédito lá na conta de mercadorias em estoque. Então, vocês vão ver essa continha aqui do lado direito, né? Mercadorias em estoque. Aí, eles têm o estoque inicial, que foi de 1.000, né? E o estoque final, que foi de 800. Aí, ele vai fazendo todo o passo a passo desse aqui, ó. Disso daqui, mais ou menos. Ele vai demonstrando aqui, né? Como é que vai acontecer. Então, a situação 2 é transferir o valor da conta compras de mercadoria. Eu não comprei mercadoria no valor de 3.000, né? Então, eu vou transferir aí para a conta CMV, que é o custo, né, da mercadoria vendida. Essas transferências vão se dar aí com lançamentos a débito, lá dentro da CMV, e a crédito, lá dentro na conta de compras. E aí, depois que a gente fizer isso, a conta de compras de mercadoria, ela vai ficar com saldo aí zerado. Depois, o passo 3 é reconhecer na contabilidade o valor de R$800, que é o estoque final, né? E esse reconhecimento vai se dar aí em função da não existência desses valores na contabilidade. Então, ele vai ser feito um lançamento a débito, numa conta do ativo, né? Do ativo circulante, que vai representar aí os valores desses estoques. E a crédito, lá dentro da CMV, tá? A conta utilizada aí é a mesma que representa o estoque inicial, né? Vocês estão vendo, então, que do lado esquerdo nós tivemos o que foi comprado aí de mercadoria, que foi R$1.000, depois 3.000. E aqui do lado direito, a crédito, né? Nós vamos ter, então, esses R$800 aí. Depois vocês veem que fazendo a diferença de 4.000 menos 800 dá 3.200, para eles fecharem essa conta aí, tá? Depois, eles vão iniciar a contabilização do RCM, né? Com a transferência lá do valor das vendas. A gente tem aqui vendas de R$4.000, né? Ele vai fazer aí com o lançamento a débito na conta de vendas, né? E a crédito na conta RCM. Então, vocês podem ver aí que tem... ele foi lançado a débito lá em vendas, R$4.000, e em seguida foi lançado a crédito lá dentro da RCM. E aí, se a gente for analisar, a conta de vendas, ela vai ficar, então, zerada. Vocês estão acompanhando, gente? Às vezes até eu fico confusa, né? Não lido com isso diariamente. Então, agora é o momento da gente transferir o saldo da conta CMV, que é o custo da mercadoria, que a gente viu que era de 3.200, para a conta RCM, né? E esse lançamento vai ser feito a débito dentro da conta RCM e a crédito dentro da CMV. Lembrando que essa questão de débito e crédito, né, vai depender do tipo de conta, se é do ativo e do passivo, e aí aquela regrinha, né? Então, gente, não é difícil, só precisa de um pouco de atenção, né? Para você lembrar aí quando é que aumenta se o tipo vai diminuir, para saber se vai para o lado do débito ou vai para o lado do crédito, ok? E aí, depois, os R$800 que sobram aí do RCM, né, ele vai ser locado lá dentro da conta resultado. Se não houver, né, de mais contas de resultado a serem confrontadas, né, então basta você transferir esse saldo de R$800 da conta resultado lá para a conta do balanço patrimonial, chamado aí de lucro, ou então prejuízos acumulados, né?
Nesse caso aí, o lançamento será a débito dentro da conta resultado e a crédito lá dentro da conta de lucros acumulados, né? No caso aí foi lucro, ok? Que é um resumo lá do que tinha sido feito. Após todos esses lançamentos aí, nós podemos notar que todas as contas de resultado, elas ficaram com o quê? Com saldo zerado ou nulo, né? Isso é para permitirá no período seguinte, novamente, o acúmulo aí de valores nessas contas de receitas e despesas. Então, quando você fecha aquele período aí que vocês fazem esse lançamento, vocês zeram elas, e aí começa tudo de novo no dia seguinte. Então, apenas as contas patrimoniais, que são ativo e passivo, contas do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, vão ficar aí com saldo, e isso irá permitir a elaboração do balanço patrimonial, também aí seguido da demonstração de resultados, que eu também já mostrei para vocês, né? Então, a gente teve aí essa situação. O capital social era de 5 mil, e aí 5 mil foi para o caixa, eles tinham ainda mercadoria em estoque no valor de R$800, que foram alocados lá dentro dos lucros. Então, a empresa começou com 5 mil, né, no seu ativo, e agora ela já tem 5.800. É a demonstração do resultado, que desse valor, vendas foram 4 mil, daí foram descontados os custos da mercadoria vendida de 3.200, e teve, então, um lucro bruto aí, né, de R$800. Vejam que aqui não foram descontadas despesas operacionais, tá? Aqui é como se tivesse tido nenhuma despesa. Então, esses R$800 de lucro bruto, ele foi repetido aí como lucro líquido. Mas, essa situação aqui, né, na verdade, você ainda iria descontar aí quais foram as outras despesas da empresa. Então, na demonstração de resultado, que foi essa agora, né, que eu mostrei para vocês, ela passa a apresentar, então, essa nova informação. É o CMV, que vai ser diminuído das vendas, proporcionando aí o RCM, que também é conhecido como lucro bruto. E esse aí vai ser diminuído das despesas operacionais. Então, a gente líquido. Então, a gente conheceu o inventário periódico, mas também existe o inventário permanente, tá? O inventário permanente, ele é um sistema de controle de estoques que vai proporcionar informações para apuração de resultado, tá? Ele vai consistir no controle de forma contínua e permanente dessas mercadorias, contínua, tá? Então, é feito sempre. Registrando as entradas pelas compras que são feitas e dando baixa em cada venda, né, pelo custo dessas mercadorias vendidas, o CMV que você já conhece. O inventário permanente, ele vai permitir que a empresa controle todas as entradas e saídas, né, por meio aí de fichas desenvolvidas especificamente, né, para esse fim. Dessa forma, o inventário permanente, ele apresenta aí vantagens de permitir à empresa determinar a qualquer momento, né, o valor dos seus estoques e também o custo das suas mercadorias vendidas. Então, ele tem esse termômetro aí a qualquer momento, porque isso é feito com periodicidade, né? É feito de forma sistemática. Vantagem essa que supera também o sistema de inventário periódico, né? O qual permite essa apuração apenas no final de cada período. O sistema de inventário permanente, ele possui basicamente 3 métodos de controle, que vocês vão conhecer aí, que é o PEPS, o EPS e a média ponderada móvel. Então, cada um tem uma particularidade. E isso aqui é praticamente certeza, tem uma questão aí na prova de vocês, né? Que, inclusive, tem pegadinha. Foi igual a da turma passada, eu vi só o pessoal chegando. Eu digo, meu filho, preste atenção no que estão falando. Vieram pelo menos 3 falar comigo. Então, leiam com calma. Então, cabe a gente destacar aqui que esses métodos, esses 3 métodos, né? Em todos eles, o mecanismo de funcionamento de cada um é especificamente para gerar informações para que consiga, então, apurar os estoques e também o CMV.
e não para o controle e organização física dos estoques, tá? Então, não é para você ir lá e fazer uma organizaçãozinha, tá? Veja, então, aí, Fabiana, por que ainda é feito lá no Extra, né? Essa questão dessa contabilização do estoque de forma física. Por quê? Porque esse inventário permanente, ele é usado para fins contábeis. Mas, veja, ele diz aí, não é para controle e organização física dos estoques. Por isso que eu disse. Porque se eu comprei a mercadoria tanto e eu vi que ela saiu, portanto, eu sei mais ou menos que eu tenho, se eu comprei 10 canetas a 10 reais, R$1 cada, e eu vendi 5 canetas, cada uma a 2, né? Então, isso quer dizer que eu ainda tenho 5 canetas no meu estoque, né? Ali custaram R$1, então, cada uma. Então, teria R$5 em estoque. Eu já teria vendido aí R$10, né? Aí em venda. Então, é para essa questão de contabilidade, não é para controle físico. Por isso que, como a Fabiana bem disse, né, as empresas vão lá e, periodicamente, né, realmente confere o estoque físico para saber se não houve aí extravio de alguma forma, né? Vamos começar pelo método PEPS. PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai. Ele tem por objetivo avaliar o estoque final pelas aquisições mais recentes, tá? Ou seja, pelas últimas. E o custo das mercadorias vendidas é avaliado aí pelas aquisições mais antigas, as primeiras. Então, ele pressupõe que as primeiras que entram são as primeiras que saem. Esse método vai exatamente, as primeiras mercadorias que entraram lá no estoque, vamos dizer que a gente comprou o nosso estoque. Fizemos uma compra em janeiro, então foi a primeira compra. Fizemos outra compra em março e fizemos outra compra em julho. Do mesmo item, né? A nossa caneta. Pronto. Só que agora, em novembro, foi vendido uma caneta. E eu vi que ainda tinha no estoque, né? Eu não tinha vendido todas as minhas canetas, equivalente a sair a primeira compra lá em janeiro. Tá? E ele vai dizer o seguinte, para as primeiras mercadorias que entraram no estoque, aquelas lá de janeiro, né, serão as primeiras a ser vendidas. O que quer dizer isso? Quer dizer que no momento, se eu comprei a caneta em janeiro, ela custou R$1, certo? Quando eu comprei em março, ela teve um aumento, já teve aí a pandemia, já ficou ali em R$1,50, né? Quando eu comprei a outra em julho, aí eu já comprei por R$2. Então, veja, cada estoque tinha um valor diferente de aquisição para a empresa. Então, na hora que essa mercadoria for vendida, porque depois está tudo no estoque misturado, como é que eu vou contabilizar qual foi o valor, né, daquela mercadoria que saiu? É nesse sentido, entende? Então, o PEPS, ele vai considerar para esses fins que as primeiras mercadorias que entraram lá em janeiro foram compradas a R$1,50, que então serão as primeiras a ser vendidas. Então, se eu comprei 100 lá e aqui eu vendi 10, então quer dizer que eu vou considerar que eu tirei do estoque dessas 100 primeiras. Se eu vendi agora mais 100, então vejam, eu tinha só 90 agora, não era no primeiro estoque, então eu vou tirar 90 do primeiro estoque e os outros 10 eu vou tirar do segundo. Entendeu? Vamos lá, que tem um exemplo aqui, que acho que fica melhor, que tem a tabelazinha, a fichazinha, né? E essa fichazinha eles pedem para vocês fazerem. Então, nesse método, né, em uma economia inflacionária, existe aí a preservação do valor do estoque final. Avaliado pelas as aquisições mais recentes. Mas ela vai subavaliar o valor do CMV, né? Porque ele vai avaliar pelas aquisições mais antigas. Veja o exemplo que eu dei das canetas. As canetas mais antigas, elas foram compradas por um valor bem menor do que as novas, por exemplo.
Pronto, é aqui ele traz um exemplo, quero que vocês prestem atenção, tá? Lá no dia 3 de março, foi constituída essa empresa aí, Pescador, né? Ela se dedica a quê, gente? Comercialização de motores para barco de pesca. E tem um modelo aí, XR8, da marca Pacu. Pronto. A Comercial Pescador, ela foi constituída aí com capital de R$50 mil em dinheiro. Pronto. Aí vocês estão vendo aí 10 passos que se seguiram, né? Houve a constituição da empresa, 50 mil. Aí eles fizeram compra de 20 unidades desse motor aí, né? Desse modelo. Houve, então, a compra de 20 unidades a prazo. Aí ele bota aqui, ó, valor unitário, R$1.000. Como foram 20, então o valor total para adquirir esses 20 foi de R$20 mil. Depois, no dia 9, houve a compra de mais 10 unidades à vista. Vejam que agora ele não comprou mais a R$1.000, ele já comprou a 1.300. Então, já houve uma variação no preço da mercadoria. Tudo bem. Lá no dia 12 de março, ele conseguiu o quê? Vender. Ele vendeu 15 unidades desse motor aí. Ele vendeu a que preço? O preço de venda dele aí foi de R$2 mil. Então, ele teve um total aí de venda de R$30 mil. E foi nisso que o pessoal errou muito na questão. Por quê? Agora não vou lembrar com detalhes, mas era tipo assim, ele dizia que era o total de venda, e o pessoal considerava, ele queria saber o CMV, e aí o CMV, ele tinha que levar em consideração o valor do estoque, né? O valor que foi comprado. E aí o pessoal causou aí uma confusão. Mas vamos continuar aqui. Então, vendi 15 barcos a R$2 mil cada. No dia 16, 4 dias depois, eu vendi mais 3 unidades, agora eu já vendi por R$2.500. E assim foi. No dia 21, eu vendi mais 4 a 1.875. Veja que o preço foi baixando, né? E também teve aí pagamento de despesas de frete na entrega das vendas e o pagamento dos salários, né, do mês, ok? Para a gente entender aí o que ocorre com as transações de compra e venda das mercadorias, né? Aí a gente utiliza o sistema de inventário permanente a partir dessa ficha aqui, ó. Vocês estão vendo essa ficha? Ó, eu quero que vocês foquem, depois da linha azul, ó, veja que lá em cima ele diz que é uma ficha estoque, qual é a mercadoria, a marca da mercadoria, o modelo. E diz lá que o método é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. E aí ele tem algumas colunas. A coluna A é somente a data, certo? Em seguinte, nós temos aí um conjunto de 3 coluninhas, né? Que é referente às entradas. As entradas são o quê, gente? É o que eu comprei de mercadoria. É o que entrou no meu estoque, certo? Então, com relação à entrada, ele tem uma coluna para dizer qual foi a quantidade de mercadoria que você comprou, qual foi o valor unitário dessa mercadoria e quanto foi o total dessa aquisição. Então, cada linha dessa representa um dia que houve alguma alteração aí nesse estoque. Veja, lembram aqui dessa situação? Pronto, é essa situação aqui que vai ser agora transferida para dentro daquela fichinha. Vamos lá. Logo depois desse conjunto de 3 colunas aí referente às entradas, a gente tem um conjunto de outras 3 colunas agora referente a saídas. A mesma lógica. Quantidade que saiu, preço unitário que foi vendido e qual foi o total da venda. E, ao final, fica o quê, gente? O saldo. O saldo de que eu tenho a quantidade que eu tenho de mercadoria, o preço unitário dessa mercadoria e o total. Agora, vamos aos lançamentos, certo? Compreendemos aqui como funciona, vamos ao lançamento. A gente viu que o primeiro lançamento, lá no dia 5, foi a compra de 20 unidades, custando R$1.000 cada. Então, isso foi uma entrada. Então, veja, a primeira linha branca aí vai dizer que no dia 5/3 foram compradas, ou seja, entrada aí de 20 unidades a R$1.000, totalizando R$20 mil. Aí vocês podem ver na coluna saldo
Eu tenho, então, no meu estoque, um saldo de 20 unidades a R$1.000, totalizando R$20.000. Mas lá no dia 9 de março, ele comprou mais 10 unidades. Só que agora o preço não foi de R$1.000 como na compra anterior, foi de 1.300, o que totalizou aí 13.000. Agora percebam, gente, o meu saldo vai ficar cumulativo, né? Porque agora, além dessas 10 unidades que eu comprei, eu tenho que lembrar que eu ainda tinha mais 20 unidades no estoque, né? Então, vejam aí. Ele repete aqui já na coluna saldo, aqui nas colunas, ele vai repetir, então, a primeira situação, que foi de 20 unidades a R$1.000, totalizando R$20.000. Em seguida, essa nova realidade, que foram 10 unidades compradas a R$1.300 cada. E depois ele faz o que, gente? Um somatóriozinho aí. Então, nessa data aí do dia 9/3, eles tinham 30 unidades em estoque, totalizando aí R$33.000, ok? Até aqui foi só entrada. Agora vai ter saída. Lá no dia 12, eles venderam 15 unidades aí das peças aliás, do motor, certo? Eles venderam 15 unidades. Eles colocam lá na descrição, ó, qual foi o valor de venda? R$2.000. Então, gente, isso aqui é valor de venda. O que você está fazendo aqui nessa planilha é custo da mercadoria vendida. Então, o que é que ele vai considerar? Isso aqui é o PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Para ele tentar calcular quanto foi o custo daquela mercadoria que saiu lá no dia 12 de março, ele vai fazer o seguinte: qual foi o primeiro que entrou que está dentro do meu estoque ainda? Foi essa compra aí de 20 unidades a R$1.000. Então, ele vai contabilizar o quê? Ele vai contabilizar que saíram do estoque dele 15 unidades do produto, custando R$1.000, ou seja, saiu do estoque dele R$15.000. Vejam como é que fica a parte aí do saldo. Se antes, né, na linha anterior, eu tinha lá em cima 20 unidades somadas com 10, agora eu só tenho 5 unidades somadas com as 10, que eu ainda não mexi nessas 10, né? Então, daquelas 20 primeiras, 15 saíram fora, ok? Então, hoje, no dia 12, eu só vou ter agora 15 unidades, sendo que 5 unidades de 1.000, eu comprei a R$1.000, e 10 unidades que eu comprei aí a R$1.300. Ou seja, eu tenho no total ainda R$18.000 no meu estoque. No dia 16, ele vende mais 3. Gente, se ele vende mais 3, e lá da minha primeira conta ainda tem um saldo de 5 unidades, de onde vão ser retirados esses 3? Vão ser retirados da primeira conta, né? Aliás, da primeira compra. Não à toa, lá na parte de saídas, você vai ver, então, quantidade 3. Então, 3 unidades do produto saíram com um custo de R$1.000. Então, saíram aí do estoque R$3.000. Então, veja, a setinha está para baixo para indicar que você vai mexer primeiro nas contas de cima, nos estoques de cima, depois vai descendo. Aí, o que foi que eles fizeram lá no dia 18? Eles compraram mais mercadoria. Agora, a R$1.800. Como é que vai ficar lá no meu saldo? Então, na linha anterior, né, eu tinha apenas 12 unidades em estoque, sendo 2 de R$1.000 e 10 de R$1.300. Agora entraram mais 2 de R$1.800. Então, como é que vai ficar? Vão ficar as 2 de R$1.000, que é ainda da primeira compra, as 10 da segunda compra, que é de R$1.300, e logo abaixo as 2 unidades compradas a R$1.800. Se eu for vender mais 2 unidades, aí eu vou zerar o estoque da primeira compra. Entenderam, gente? Me digam aí se vocês entenderam, por favor. Mais ou menos. Fazer exercício. Mas olha depois no livro com calma, né?
Mas... A gente tem que ficar focada, viu, para poder... pode piscou, já era. Mas porque, ó, foca na setinha do PEPs, que vai ficar para baixo, e que ele significa que o primeiro que entrou no estoque vai ser o primeiro considerado aí para o valor do CMV de saída, certo? Se vocês analisarem nessa parte que tem as colunas das saídas, na parte que tem o total das saídas, vocês vão observar que eles consideraram aí de tudo que eles venderam, que o custo daquela mercadoria vendida foi de R$ 27.800. Logo antes, vocês vão ver que o custo total que ele teve aí das entradas foi de R$ 44.100. Então, desses 44.100 já saíram 27.800 e ainda tem R$ 16.300. Nossa, Marcela, mas está dando igual, ele não teve lucro. Aqui não vai aparecer, gente, porque aqui é apenas movimentação do estoque, né? Então, você vai considerar os valores que você comprou e não os valores que você vendeu. Fiquem atentos a esse detalhe. Então, é importante destacar que a cada venda abaixa na ficha de estoques, né? Que a gente viu lá na coluna de saídas e é feita iniciando pelos custos dos mais antigos, seguindo a baixa pela orientação ali das setas, né? E é importante também destacar que nas vendas existem dois preços, né? O primeiro é o preço de venda, que é o que vai gerar receita de venda para vocês. Acordado aí no momento que você vai realizar a venda aí entre você e cliente, tá? Na venda do dia 12, né? A gente viu que esse preço foi de R$30 mil, porque ele vendeu 15 unidades a R$2.000 cada. Esse valor é o valor de venda, é o valor que o meu cliente me pagou, ok? A segunda coisa é o preço de custo, que é o CMV, que era o que a gente queria calcular ali naquela ficha. Esse é calculado na ficha de estoques pelo valor das saídas dessas 15 unidades. Você vai calcular que essas 15 unidades saíram ao valor de R$2.000? Não. Você vai considerar que elas saíram a R$1.000, que foi o que custou para você comprar essa mercadoria, ok? Então, dessa venda de 15 unidades, que você vendeu a R$2.000, obteve uma receita de R$30 mil de venda, você conseguiu identificar que desses 30 mil que você recebeu de venda, 15 mil foram o custo da mercadoria. Então, estão sobrando outros 15 mil. Aí, dali, você vai ali tirar suas despesas e tudo mais, entende? Mas é importante fazer essa diferenciação entre preço de venda e preço de custo. É necessário também dar atenção especial à operação que gera o lançamento contábil na venda, porque ela vai resultar aí em 2 lançamentos. O primeiro lançamento é relacionado ao lançamento da receita da venda. Aí, pelo preço da venda, pelo valor de R$30 mil. Se vocês tiverem dificuldade na hora de responder a prova, quero que vocês me mandem mensagem, tá? Eu tô meio atolada esses meses aí, mas, se Deus quiser, ano que vem estarei mais livre para me dedicar mais a vocês. Mas se vocês tiverem com dificuldade, se a questão aparecer assim, vocês podem, qualquer coisa, entrar em contato, tá? Então, gente, com relação às contas aí, o primeiro lançamento vai ser a conta receita de venda, no valor de 30 mil, né? Vocês venderam. E o segundo é relacionado aí à baixa do estoque, porque vocês entregaram lá ao cliente 15 mil reais, né? Que saiu do estoque. Depois que você aí identificar o saldo das contas, inicia-se o processo de apuração do resultado, né? Como eu disse a vocês. Como pelo sistema de inventário permanente, a gente já tem o CMV calculado e contabilizado instantaneamente, basta então você apurar o RCV e o resultado final. Feito isso, podemos aí elaborar as demonstrações contábeis, como o balanço patrimonial, né, com as contas aí. Então, você vai ter modificação aí na conta estoque, na conta caixa, na conta venda, receita, essas coisas, né?
E também você vai poder fazer aí a demonstração de resultados. A gente já viu até agora. Então, esse foi o método PEPS. Qual é o outro método? É o UEPS. É a mesma lógica, só que invertida. Como assim, Marcela? Você precisa ter a mesma atenção sobre o que é valor de venda, o que é valor de custo, né? Que essa ficha tem que entrar o valor de custo, não entra valor de venda, certo? A única diferença entre os dois é que enquanto no PEP eu vou considerando que aquela mercadoria que eu estou vendendo agora é a primeira mercadoria que eu ainda tenho no meu estoque da primeira compra, né? Na UEPS é o contrário. Na UEPS, a última que entra, ou seja, a mercadoria que foi comprada mais recentemente, é que será considerada aí, né, como custo para a venda do meu produto. Então, a última que entra vai ser a primeira que sai. Tem por objetivo aí avaliar o estoque final pelas aquisições mais antigas e o custo das mercadorias vendidas pelas aquisições mais recentes. Esse método aí vai funcionar de uma forma oposta aí ao PEPS. Então, não tem muita novidade aqui, tá, gente? É só a ideia de qual é o estoque que vocês vão mexer. Agora, a setinha vai estar para cima. Vocês vão ver. Então, numa economia aí em processo inflacionário, ou seja, com o preço das mercadorias em constante mudança, o estoque final, né, avaliado aí pelas aquisições mais antigas, vai ficar subavaliado, né? Porque se você vai considerar sempre a compra mais recente, você está deixando como se fosse o inventário, o estoque mais antigo parado. E esse estoque, ele está perdendo valor porque a inflação, né, está comendo aí. E nesse caso, o CMV, que é o custo da mercadoria, ele vai se manter bem atualizado, porque você vai considerar o valor da compra mais recente que você fez. Então, está bem atualizado. Então, aqui a mesma situação, tá? A mesma empresa, a mesma situação aconteceu. Só que ela não utiliza o sistema aí do PEPS, ele vai utilizar agora o EPS, para a mesma situação. Ó, vejam aí, comprou 20 unidades a R$1.000, comprou 10 unidades a 1.300, vendeu 15 a 2.000, mesma coisa. Vamos lá, como é que fica? Vejam, a setinha agora está para cima. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Vou repetir, vocês já lembram. Primeiro passo, entraram 20 mercadorias a R$1.000, foi a primeira compra feita pela empresa. Na segunda compra, entraram 10 mercadorias custando R$1.300 cada. Vejam aí na segunda linha branca, onde aparece essa primeira setinha para cima, que vocês vão ver. 20 unidades a R$1.000, 10 unidades a R$1.300, ou seja, no dia 9 de março eu tinha 30 unidades em estoque, totalizando aí R$33.000. Só que no dia 12, eu fiz uma venda, né? Deixa eu ver quantas vendas ele fez no dia 12. Ai, minha língua. Ele fez uma venda de 15 unidades à vista no valor de R$2.000. Pronto. Vocês estão vendo aí na coluninha de saída, essa compra, ela está dividida em duas, vocês estão vendo? Dentro do mesmo quadradinho, é como se estivessem duas linhas. Por quê? Eles venderam 15 unidades. Esse aqui não é o método UEPS. O método UEPS, ele não vai considerar para contabilizar o custo da mercadoria vendida. O custo que a empresa teve para comprar a última mercadoria. Então, no nosso exemplo, a última mercadoria comprada não foram 10 unidades a R$1.300? Então, ele vai consumir todas essas 10 unidades e, como ele vendeu 15, essas outras 5 vão ser contabilizadas como se tivessem saído dessa compra de 20 unidades a R$1.000. Então, é por isso que vocês vão ter aí nessa coluna saídas, 10 unidades a R$1.300, 5 unidades a R$1.000, totalizando aí
13 mil mais 5 mil reais, né? E aí, vão fazer aquelas mesmas alterações, mas vocês entenderam a lógica, né? Antes, na PEPS, a gente tirava do estoque que estava mais em cima aí na planilha, o mais antigo. Agora não, agora a gente começa a dar saída do mais recente. Então, a setinha fica para cima. Então, esse aí é o método UX. É importante aí destacar que a cada venda, a baixa na ficha de estoques, vista aí na coluna de saídas, é feita iniciando-se, então, pelos custos mais recentes. Também a gente destaca aqui essa questão do preço de venda e preço de custo, tá? O preço de venda, receita de vendas, né? No caso lá, a gente teve 8 unidades vendidas a 1.687,50. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, no dia 28 de março, tá vendo? 8 unidades vendidas a prazo a 1.687,50. Nesse caso aí, o segundo conceito, que é o de preço de custo para essa venda aí, calculado nessa ficha de estoque, né? A gente teve, então, saída de 8 unidades. Vamos ver essa venda aqui das 8 unidades na ficha. Foi no dia... Aqui, ó. No dia 28, né? 8 unidades. Deu um total de 13.100. É isso? 13.100. Então, vejam. Ele teve o preço de venda que ele conseguiu foi de 13.500 e o custo foi 13.100. Então, houve uma diferença pequena aí, né? Então, é necessário também dar atenção ao lançamento, né? Que tudo isso vai ser lançado dentro das contas, conta receita, conta estoque, conta caixa, tudo isso aí vocês já não vou aqui me repetir, depois vocês dêem uma olhada com calma. Da mesma forma, depois vai fazer a apuração de saldo daquelas contas, e aí vai indicar lá dentro da conta resultado para fazer a apuração, né? Para então você conseguir aí fazer a demonstração de resultado e também o balanço patrimonial. Gente, por fim, essa daqui é fácil. Assim, as duas outras são fáceis, mas essa aqui não tem que lembrar de regrinha de subir e descer, né? O método da média ponderada móvel, o MPM, tem por objetivo aí avaliar o estoque final com relação ao custo das mercadorias vendidas, tá? Só que ele faz isso pela média, a média entre as primeiras e as últimas aquisições, tá? Nesse método, numa economia inflacionária, tanto o estoque final quanto o CMV, eles são avaliados por um valor aí de preço médio ponderado. Então, vejam aqui, a mesma situação aconteceu, o mesmo exemplo, 3 métodos diferentes. Nesse aqui é até menor, né? Veja que não tem nenhuma setinha subindo, descendo, indo para lado nenhum. No dia 5, compraram 20 unidades a R$1.000, totalizando 20 mil. Na segunda linha branca, vocês vão ver lá no dia 9, foi comprado 10 unidades. Você veja que lá na coluna do saldo, nessa segunda linha, ao invés de colocar separado 20 e depois 10, né? Ele já somou 30. 30 vezes 1.100. O que é esse 1.100? Ele fez uma média aí entre o valor de R$1.000 e R$1.300, certo? Chegou ao valor de 1.100. Pronto. E aí, quando você for fazer a saída, que aconteceu aí no dia 12, que ele vendeu 15 unidades, ele vendeu a R$2.000, mas quando você for contabilizar o seu custo de mercadoria, você vai contabilizar, então, o valor de R$1.100, que foi o valor aí médio até esse momento, certo? Veja que lá no dia 18 eles compram mais 2, só que agora é R$1.800. Então, isso fez alterar o valor do saldo de estoque, né, que saiu de 1.100 para 1.200. Então, à medida que tem variação, ou seja, se o seu custo para comprar mercadoria aumenta, o seu custo médio, né, de venda da mercadoria também vai aumentar.
Então, da média é bem simples, porque é só fazer a média, né? A mesma coisa, a diferença entre preço de venda e preço de custo. Nesse exemplo aqui, as 15 unidades vendidas foram vendidas aí, gerando uma receita de vendas de R$30.000, e o custo foi calculado aí sendo de R$16.500. Vocês conseguiram perceber, ó? Nesse daqui foi 16.500, né? Que teve aí de custo, em cima de 30 mil, praticamente aí um pouquinho mais da metade só, né? Se a gente analisar lá na UEPS, a gente viu que era bem próximo o valor, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui na UEPS, né? Você vendeu 13.500 e custou 13.100, uma diferença aí de R$400 só. Isso foi na UEPS. E na PEPS, a sua venda de R$30.000 representou de custo R$15.000, ok? Então, agora que a gente já viu a PEPS, a UEPS e a média ponderada móvel, ela vai falar aí também mais uma vez sobre essa apuração do resultado, tá? Ele vai dizer assim, no estudo desenvolvido anteriormente, para os 3 métodos apresentados, as vendas totalizaram R$51.000, que os preços foram os mesmos. Lembra que a ficha era para saber do preço, o custo da mercadoria, ou seja, quanto custava aquele estoque. Comparando os resultados obtidos em cada um deles, nós vamos ter aqui, então, o seguinte. Vocês estão vendo aí, cada coluna é por um tipo. Temos o PEPS, o EPS e média. Vejam que a linha vendas é igual para os 3. Todos tiveram aí R$51.000 de venda. Agora, lá no CMV, a gente estava calculando o CMV, né? Na PEPS foi de R$27.800, na UEPS R$34.100 e na média R$30.600. Daí a gente já percebe que o lucro bruto nessa situação aí com a PEPS foi de R$23.000, né? Bem maior do que o da UEPS, que gerou um lucro de R$16.900 e maior do que a média aí. Então, o PEPS dá uma noção de que você tem aí um lucro maior, né? Então, com a utilização do PEPS, a gente vai notar que estaremos dando baixa nas vendas pelo custo da primeira unidade de estoque. Nesse caso, o valor de estoque será sempre avaliado pelas últimas compras, ou seja, mais próximo do seu valor real. No caso de uma economia inflacionária, como a gente viu, o CMV, ele vai ser calculado pelo preço mais antigo, ou seja, preços menores, até podem estar defasados, né? Já com a utilização da UEPS, né, a gente nota que o CMV está mais atualizado, que a mercadoria foi comprada agora, né? O valor do estoque no balanço patrimonial vai ser calculado com o valor mais antigo, então também corre de estar desatualizado. Então, com o EPS, a gente teve lá o pior resultado, porém, em uma economia que sofre muito com alta de preços, né, com inflação, como a gente está sofrendo, né, ele aí vai ser o melhor método para você utilizar. Por quê? Porque ele vai comparar as receitas de vendas com o custo que é mais próximo daquela realidade praticada no mercado. Então, essas opções aí são nesse sentido. Cabe destacar que a legislação brasileira não permite que as empresas usem o EPS para quê, gente? Para controle dos estoques e apuração dos custos. Por quê? Porque ela traz de si o conceito de lucro menor. A UEPS aí, se você for utilizar, a gente viu que foi a que gerou o menor lucro, né? Nesse caso, imagine aí que eu tenho uma empresa e vou pagar, por exemplo, do lucro real. Quanto menor for meu lucro, menos eu pago de imposto de renda, né? Então, menos o governo ganha. Então, você pode utilizar para questões de controle seu, mas não vai
ser válida aí para a questão do fisco. É importante aí destacar que a adoção do método EPS, ela é permitida, como eu falei, né? Você não vai estar infringindo nenhum princípio contábil, apenas você vai ter que fazer uma adaptação da sua demonstração do resultado quando você precisar ir fazer o pagamento do imposto de renda. Ele não vai aceitar esse método. Se a gente comparar aí, dentro desse aspecto aí de consideração fiscal, né, de recolhimento de tributos, os empresários brasileiros, praticamente, eles optam pelo método da média, né, influenciados pela questão do nosso cenário de ter uma realidade um pouco mais inflacionária, né, principalmente aí nos últimos anos. E nessa situação, o preço médio traz aí vantagens temporárias com relação à ordem fiscal, tá? Porque eles ficam menos valorizados do que no método EPS. E em função de oferecer o lucro menor a ser tributado pelo imposto de renda, o fisco permite apenas o uso do PEPS e também da média. Bom, e é isso. Na verdade, deixa eu ver aqui, eu acho que eu ainda estou devendo a vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês conseguiram compreender? Gente, o negócio está coçando na minha garganta. Deu para compreender, gente, esse negócio de PEPS, de web. Deixa eu ver se eu estava na casa. Olá, garganta. Hã? A garganta é de tanto eu falando. Eu não duvido, não. Então, pronto, gente. Com isso, a gente encerra, tá? Essa disciplina. Essa disciplina não é disciplina difícil, chata, né? Às vezes precisa de um pouquinho de atenção. Como tudo, né, gente? Precisa de dedicação. Então, estudem. Para vocês,